Quanto mais você se importa, mais difícil fica. Vai por mim. Se importar é bom. Mantém foco, cria valor, conexão. Mas quando você começa a passar do nível de equilíbrio, quando começa a se importar demais com opiniões, pessoas, objetivos, você fica mais frustrado, perde concentração, fica ansioso e piora. As pessoas em si se afastam mais. Por conta do apego ou da forçação de barra que você cria no desespero de querer algo. Logo quer aprender agora a como ser mais tranquilo, silencioso, focado e respeitado, sem forçar a barra, sem correr atrás, apenas fazendo o que precisa, tornando-se quem você é de fato e atraindo de forma natural e eficiente, sem precisar falar nada. Então vamos ao que interessa. Ninguém sabe sobre o seu desenvolvimento. O que você sente quando compartilha sua evolução com as pessoas? Satisfação? O ego inflando? Você se sente importante, como se fosse o protagonista do momento. Bom, a realidade é que receberá aplausos, elogios ou talvez nem isso. Talvez ninguém vai dar a mínima e essa circunstância só servirá para que você se desmotive. É engraçado, inclusive. Mesmo você focando no teu desenvolvimento, você ainda se deixa influenciar pelo que os outros acham. Se ficam entusiasmados e surpresos com a tua mudança, você se sente motivado, mesmo que os aplausos e elogios não durem nenhum minuto. Mas se ninguém dá a mínima também, se as pessoas nem sequer notam, você já fica desanimado, desmotivado, pensando em desistir, achando que não dará certo. A realidade é que, em alguns casos, as pessoas notam sim, mas preferem ignorar porque queriam estar no seu lugar, queriam o seu desenvolvimento e por isso não aplaudem. Enfim, de qualquer modo, foque em você e ponto final. Corte essa vontade estúpida de querer aparecer, de querer mostrar, porque esse desejo, essa vontade de ver o que as pessoas vão achar, de olhar as suas reações, não muda em nada o seu caminho. Pelo contrário, no fim, atrai mais atenção negativa do que positiva. No final das contas, você fica mais vulnerável. Porque com as pessoas descobrindo que você tem um objetivo, uma meta, um princípio, quando elas percebem que você se desenvolve em uma certa direção única, você se tornará previsível e mais fácil será para que elas te sabotem. Não que obrigatoriamente farão isso, como falei, talvez ninguém dê a mínima, mas essa é a questão. Independente se as pessoas irão te invejar caso saibam, ou se não darão a mínima, você tem que potencializar o teu objetivo com o seu foco e o significado do seu rumo. Você tem que estar feliz por você mesmo. É você quem deve olhar e falar: que mudança incrível, estou orgulhoso de mim mesmo. É essa atitude, é essa mentalidade. Não tem que depender de aplausos ou elogios. Não deve depender da opinião alheia. É você com você. Esse é o único e real caminho. Claro que você também não irá se iludir. Não é para pensar que está em um alto nível, que está no máximo do seu potencial, quando na verdade está em um desempenho mais ou menos. O ponto é, você tendo um discernimento em relação ao que deve fazer e como evoluir, e focando nessa realidade individual, não tem erro, você crescerá e terá uma confiança natural, uma autoconfiança poderosa. Porque não precisará bater no peito, não precisará falar nada, não terá necessidade de explicar algo. Você irá exalar a sua confiança em si mesmo, a autoridade no que faz, e as pessoas ao redor perceberão que você sabe o que está fazendo.
Elas notarão que você toma a atitude de forma disciplinada, sem hesitação. Esse é o nível que deve atingir. Ficar na sua, ficar quieto, não comentar nada sobre o seu desenvolvimento para o pessoal não ter noção alguma, mas ter aquela disciplina e atitude com base no que esse caminho significa para ti. Não serão aplausos, nem elogios, nem estímulos exteriores. Será você com você. É o seu dever consigo mesmo. Esse é o significado e o princípio que deve te mover. Defina bem o que quer. Ninguém gosta de gente indecisa. Aliás, deixa eu melhorar isso. Ninguém respeita quem é indeciso. Porque indecisão significa insegurança. E insegurança é fraqueza. Simples assim. Quando você não define bem o que quer na sua mente, as suas ações serão irregulares. Suas reações mostrarão fraqueza aos outros. E o seu comportamento ficará indo para lá e para cá, que nem barata tonta. No fim, você será um animal encurralado pelas suas próprias inseguranças. Então, veja bem, não é que você deve decidir rápido, mas não seja confuso em seus atos. Não seja contraditório. E não é para decidir rápido, mas não seja lerdo também. Não fique pensando demais. Use o método dos prós e contras. Raciocine de forma clara e pronto, tome atitude. Simplesmente coloque na balança, analise e tenha a ação. Porque pensar demais também te fará ir muito além do que você precisava para analisar a situação. Enfim, seja decisivo. E se você está aí com muitas dúvidas, peça um tempo. Diga que responderá amanhã. Fale que algumas horas resolverá. Mas nunca na frente dos outros demonstre essas dúvidas. Nunca se pareça perdido, porque é isso que fará as pessoas perderem a confiança em seu desempenho. Portanto, se resolva na calma, sozinho, sem reações, sem demonstrar indecisão ou desespero, porque você chegará na resposta. Você usará os prós e contras, pensará com mais clareza, raciocinará sem distrações. Você certamente conseguirá. Então não se desespere no momento, na frente dos outros. Só não seja nem pareça indeciso, ok? E outra coisa, definir já logo de início o que quer, antes mesmo de começar o caminho, ajuda bastante. Porque se você já tem na tua cabeça exatamente o que precisa e o que deve fazer em si, dificilmente algo te surpreenderá a ponto de gerar dúvidas em você e você precisar pensar. Não saiba aquilo que não importa. As pessoas diariamente perdem tempo querendo saber demais. Pesquisam o que aconteceu na vida de tal famoso, o divórcio de não sei quem, o cantor que foi preso, a influenciadora que brigou com tal pessoa, a polêmica mais comentada da semana. Parece que a maioria das pessoas estão vidradas nesses tipos de assuntos. Tanto que só sabem falar disso. A conversa pode estar no nível mais alto de conhecimento, mas alguém sempre faz questão de decair o nível, puxando assuntos fúteis como esses, é ou não é? Porque, infelizmente, brasileiro em si tem essa mentalidade porca de querer fofocar a qualquer custo. Dentro da nossa cultura, a maioria aprende desde cedo a ter esse comportamento, a cuidar da vida alheia. E esse é um comportamento desprezível. Sendo assim, seja o indivíduo que não sabe dessas coisas. Ah, você viu isso? Ficou sabendo de tal coisa? O que você acha dessa polêmica? Não sei, não vi, desconheço. E coloque um ponto final, para que as pessoas entendam que você não está interessado. Terão alguns que acharão ruim você ter essa atitude? Pode ter certeza que sim, por incrível que pareça. Mas muitos te olharão com mais respeito.
Porque quando você entrega resultado, sabe conversar sobre assuntos de fato interessantes e eleva o nível do ambiente com a sua postura e comunicação, você se diferencia. Quando você demonstra para essas pessoas que não há espaço para fofoca nem assuntozinho medíocre na sua vida, elas te enxergarão como um indivíduo responsável, maduro, que com certeza carrega uma bagagem de conhecimento e de princípios diferente dos demais. E quando você instaura essa imagem, muitos te escutarão até com mais atenção. Porque sim, a maioria fofoca, mas a maioria no final das contas já está cansada de falar sobre essas coisas. E quando alguém corta assuntos como esses, traz uma conversa de mais nível e demonstra que sabe o que está falando, elas vão parar para te ouvir. E caso não parem, então saiba que você está realmente num chiqueiro, não em um ambiente de respeito, porque se tudo que sabem é realmente fofocar, então a mente desse pessoal já atrofiou. Enfim, só entenda essa questão. Faça questão de não saber aquilo que não importa. E no lugar dessas futilidades, conheça e apresente valor. Conhecimento de fato valioso, comunicação exemplar. Você com certeza irá se diferenciar com essa conduta. Demonstre atenção, mas nunca carência. Quando se trata de amor, relacionamentos, namoro, enfim, quando você se envolve com alguém, ambos querem a atenção nessa experiência. Ambos querem que o outro entenda, escute, valorize, apoie. É a base de um casal, certo? Mas por que se você se aproximar demais, toda hora apoiando, toda hora disponível, toda hora ali, quase que grudado na pessoa, a pessoa provavelmente irá se cansar fácil de ti e até mesmo te desvalorizar. Porque tudo é equilíbrio. Você deve sim demonstrar atenção e cuidado com quem ama. Porém, jamais deve chegar em um patamar onde dependa da pessoa. Se a pessoa perceber que você está muito apegado, fazendo de tudo por ela, a ponto de dar mais atenção para a relação em si do que para o rumo individual, você perderá valor. E não só na visão da pessoa, mas de fato perderá valor, porque quem se apoia demais em alguém tende a se esquecer dos princípios que tem consigo mesmo. E outra, se você fica com uma pessoa só pela carência, só porque não aguenta ficar sozinho, então sinto lhe dizer, mas todo relacionamento seu dará errado. As pessoas não respeitarão alguém que não sabe se virar sozinho e que depende da companhia dos outros. Ninguém respeita o indivíduo que não tem autoridade em relação ao próprio rumo. Então pare de ser mente fraca. Encontre valor primeiro no seu rumo e aprenda primeiro a amar a si mesmo, porque isso potencializará o amor que você terá por outra pessoa. Vai por mim. Você terá relacionamentos mais maduros quando amadurecer consigo mesmo primeiro. Já que essa carência, esse apego emocional, essa intensidade de querer estar toda hora com alguém, de terminar um namoro e já correr para outro, isso é coisa de gente com mente fraca, de gente que não tem um único princípio individual para se ocupar. Enfim, cuide dessa carência. Encontre mais valor no teu individual. Lide com você mesmo, sozinho. Porque você deve sim dar atenção com quem se relacionar. Deve sim apoiar, escutar, valorizar. Mas valorizar de forma exagerada e se apegar demais só fará com que a pessoa corra de ti, pois certamente será uma atitude forçada da sua parte. Seja ocupado. Mente vazia, oficina do... Pois é, essa frase tinha que estar incrustada na cabeça de todo mundo, já que te garanto, é uma verdade absoluta. Quando a sua mente está desocupada, abre brecha para muito pensamento ruim, distração barata
e estímulos negativos que te influenciam de um modo que somente te afastará da sua personalidade e do seu desenvolvimento. Veja bem, a mente precisa de ócio às vezes, daquele tempo tranquilo, sem fazer nada, só você ali de boa, na sua, talvez até em um certo tédio reflexivo. Mas, quando você começa a ficar muito desocupado, o hábito do celular aumenta, a preguiça te domina, o conforto se torna o seu melhor amigo, e você de pouco em pouco perde aquele caráter diferenciado que tinha antes. Você perde a sua força motriz, com esse comportamento procrastinador e sem propósito algum. Portanto, não interessa o que aconteça na tua vida, mesmo que esteja desanimado com certas circunstâncias, mantenha movimento. Nunca pare de ficar ocupado com algo, porque esse movimento, essa ocupação constante para a sua mente, te mantém ativo. E é esse comportamento que você precisa tanto para atrair coisas novas e boas para a tua vida, como também para não se enfraquecer e nem dar espaço para ilusões ou fraquezas no geral. Não seja controlado por desejos. Quando você deixa os impulsos falarem mais alto, o teu raciocínio se apaga. O desejo comandará os seus pensamentos. Te convencerá a fazer tal coisa. Dirá que é o certo. Te dará 1000 motivos para você não pensar nos seus reais objetivos. Por que não extravasar um pouco, não é mesmo? E o pior é que conforme você abre espaço para os desejos contaminarem a tua vida, você se conforta junto, fica fraco, perde raciocínio. Começa de pouco em pouco definhar o seu lado racional e produtivo. E isso transparece nas suas atitudes, aparência. Você fica desleixado no geral. Por isso, se realmente quer atrair, se quer ser respeitado, tem que limpar a tua vida desses impulsos. Elimine esses desejos que só te fazem um mal a longo prazo. Porque sim, nós somos humanos, você sentirá desejo por uma ou outra coisa. Mas você tem que pensar primeiro se é necessário. O que eu estou querendo agora é necessário? Faz parte do meu caminho? É algo que realmente irá preencher a minha essência? Ou é apenas um desejo artificial? Algo estimulado pela sociedade, cultura, ambiente, indústria? Algo que é imposto na minha cabeça e que não faz parte da minha visão individual? Você sabe do que estou falando. Certos objetos, conquistas, relações. Você consome e faz muito disso só pelo desejo. Um desejo que não faz parte do seu real você. Enfim, é isso que você precisa definir bem na tua cabeça e na sua vida no geral, se quiser realmente atrair as coisas boas da vida. Entende o que há de ruim dentro de você, tentando influenciar essa sua cabeça constantemente. Esses desejos que não são naturais, compreenda, identifique, vai por mim. A ilusão que tentam enfiar na tua cabeça parece um ótimo cenário, mas o resultado a longo prazo é sempre você se autodestruindo. Então identifique e retire isso, sem pensar 2 vezes. Se negue a fazer essas coisas. Lembre-se bem disso. Não seja um frustrado. Esqueça o que você perdeu antes. De uma vez por todas, tire da sua cabeça as dores e rancores. Porque uma coisa te garanto, quanto mais arrependimento e frustração você carrega na sua vida, mais você se afasta no presente. Essa é a loucura que muitos não entendem. Quem não aceita o passado, não desenvolve o presente. E quando a cabeça fica muito no que já aconteceu, naquilo que já perdeu, dificilmente terá visão e competência para conquistar o que pode hoje. Então, quando você se torna um indivíduo frustrado, que não aceita os fatores da vida, que não sabe lidar com injustiças nem com erros do passado, você provavelmente criará mais e mais arrependimentos no agora. Entenda, ou você foca para valer no presente, aproveitando bem as oportunidades, criando chances, consagrando o desenvolvimento,
ou ficará eternamente preso no passado, melancólico, sem aceitar o que aconteceu e sem a competência para fazer algo que presta no agora. É um ciclo negativo terrível, que inclusive muita gente se encontra, se afogando em remédios, se iludindo achando que pode reverter o que já nem existe, tentando ignorar a dor ao invés de crescer com ela. Enfim, não seja esse tipo de pessoa. Aceite-o agora. Entenda suas circunstâncias e jogue o jogo, porque se você tentar ir contra o fluxo, não atrairá nada de bom e só continuará perdendo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.